Meus amigos da Nova Alma Lusa, voltei de novo a estar convosco, ou volto de novo a estar convosco, agora que neste final de dia, quase de final de ano, de despedida do ano 2024, não queria deixar de fazer um balanço em relação aos vídeos anteriores, que falei tanto do 25 de Abril, até porque passaram 50 anos sobre essa data, que foi muito falada, muito homenageada, honrada, conversada, acho que muito pouco discutida, quase nada criticada e muito menos pensada. E é por causa disso que eu fiz esses vídeos, porque daquilo que por aí há já há muito. Destas coisas que vos falo, parece-me que há pouco e deveria haver mais. Uma das razões por que devia haver mais é porque a parte relativa, principalmente à descolonização, foi simplesmente um desastre, como aliás se pode ver pelo que se passa atualmente nesse pobre país que é Moçambique. Nós devíamos ter feito na África Austral, na África Portuguesa, a sul do continente, como também em Cabo Verde, Guiné, enfim, Timor, por aí fora. Até é interessante que no próprio Macau, nós, nós quisemos ver livros de Macau, os chineses não queriam, mas em 1999 empurrámos Macau para fora de nós, enfim, o costume destas coisas, desta gente que quer negar Portugal. Mas o que eu vos queria dizer antes disso tudo é o seguinte: o balanço do 25 de Abril, enquanto não tocar no assunto nevrálgico da descolonização, não se entenda. O 25 de Abril fez transitar o país do país ultramarino que éramos e que fomos, e de certa maneira ainda somos, porque há muitos portugueses fora, e muitos deles em países da atual comunidade de países de língua oficial portuguesa, da CPLP. Portanto, continuamos a ser um país múltiplo, em muitos lugares, feitos ao longo da nossa história e que começou, como todos sabemos, com os descobrimentos. Quando o país voltou a ser o que era antes dos descobrimentos, deixou de ser o que era exatamente antes disso. Voltou-se para a Europa e neste momento está, eu diria, mergulhado, enterrado, amputado, melhor dizendo, dentro da União Europeia. E é amputado porquê? Porque aquilo que nós somos, ainda somos, enfim, evidentemente parece que somos um Estado, o que significa que temos um conjunto de estruturas que organizam o país territorialmente, em termos físicos, em termos de apoio às pessoas que aqui vivem, isso é o Estado. Temos, em princípio, o que se pode parecer com uma república, ou seja, o tratamento dos assuntos públicos, assuntos que são públicos e também em relação com os que são privados, ou seja, a república deve tratar aquilo que é público publicamente, o que é privado, tratados coletivamente, tem que pertencer num equilíbrio perfeito. Isso muitas vezes não acontece porque o país muitas vezes tende para a estatização e, portanto, para ser comandado de uma forma, enfim, que alguns tentaram que fosse totalitária e que hoje é pelo menos apenas, diria, de um ponto de vista mais simples, é apenas autoritária, penso eu. Porque tudo é do Estado, tudo é para o Estado e o Estado toma conta de tudo sem deixar a livre iniciativa aos portugueses. E daí, enfim, os impostos que impedem a livre iniciativa das pessoas. Mas isso vamos deixar de lado por enquanto. Depois o país também, e foi com o 25 de Abril, foi apenas isso que sobrou, só sobrou a palavra país. Havia Estado, havia República, que também pode ser tratada em monarquia, e só sobrou país. Este país, é assim que se falava depois do 25 de Abril. A palavra nação e a palavra pátria desapareceram. E país é o quê? País é parte do lugar onde vivemos, este canto aqui debruçado na Europa, debruçado para o Atlântico, e isso é o que nós podemos dizer que são os lugares, a paisagem, é isso que a gente pode dizer, é um paisano é uma pessoa ligada ao campo, à agricultura, isso é o país feito de mar e terra que nós somos, pelo menos por enquanto nos deixarem ser, se bem com a Europa a mandarem a nós. E a palavra nação desapareceu com o 25 de Abril. A nação são aqueles enfim, que nascem aqui, nação são os que nascem aqui, são aqueles que sabem português desde os seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, dos seus bisavós, que falam português, que gostam da língua portuguesa,
que a usam, que a amam e que isso serve não só de comunicação, mas como também de via sanguíneo entre nós todos. Isso é a nação, os que nasceram aqui, os que nascem portugueses e o querem ser. E por isso há muitos que não querem ser. E aí aparece naqueles que não querem ser aqueles que são os apátridas. Por isso é que a palavra pátria desapareceu com o 25 de Abril, porque a pátria é uma entidade que eu diria transcendente, ultrapassa-nos a nós todos, como cada um por si. A pátria é aquilo que é, no fundo, é aquela entidade nossa que nos dá a vida própria, nos dá espírito próprio, e do qual fazem uso os maiores entre nós, aqueles que são sábios ou que foram sábios, os heróis ou que foram heróis, os santos, aqueles que, enfim, que amam Portugal de uma forma tão transcendente e tão acima de si próprios, que nos passam algo que permanece vivo em nós desde sempre, desde há séculos. E isso não é de ninguém. Isso não é de ninguém. Existem, possivelmente, ministros que tratam das coisas do Estado, existe Presidente da República, pode haver rei de uma nação, mas a pátria não tem dono. A pátria é desses, no fundo, desses que se destacam entre nós, que nos amam acima de tudo, amam o que é a palavra Portugal, foram no fundo esses que nós imaginamos, que eu imagino pelo menos assim, aqueles que conseguiram ir à Índia e voltar para estar na Ilha do Amor. Essa Ilha do Amor que ama Portugal. Eles é daí que avistam a pátria portuguesa. Essa pátria deixou de existir com o 25 de Abril, precisamente porque quem fez isso, se bem que o PS, enfim, o Mário Soares, na altura, conseguiu impedir que Portugal fosse da União Soviética, mas o que ele fez foi levar Portugal, ele e enfim, Sá Carneiro, os que nos levaram para a União Europeia. E eu não ponho em causa a questão da União Europeia, que seja enfim, o que eu ponho em causa é que seja uma federação, que é o que querem fazer. E nessa federação, precisamente, é que se enterrou a pátria. É que ela deixou de haver pátria. Já ninguém fala em pátria, nem querem falar. Ora, isso é que é grave. E o que é grave ainda mais é que até ao 25 de Abril havia uma perspectiva de Portugal ligado àquilo que era o ultramar português, chamava ultramar português, incluindo a oposição republicana, por exemplo, pessoas como Norton de Matos ou Jaime Cortesão ou muitos outros, até o Humberto Delgado, foram todos sempre a favor de uma África portuguesa. Os únicos que deixaram de o ser foi o 25 de Abril, precisamente porque o 25 de Abril, e reparem, eu não estou a dizer que aquilo foi um erro, o 25 de Abril era uma espécie de inevitabilidade porque o Estado Novo estava esgotado e não teve solução para a guerra do ultramar. Mas mesmo assim o que se devia ter passado era termos feito na África portuguesa aquilo que foi uma espécie de novos Brasis, né? Angola e Moçambique, os retornados deviam lá ter ficado, não deviam ter retornado, portanto não havia retornados. Havia portugueses da África que lá deviam ter ficado. O retorno a Portugal continental foi um erro, e esse erro deve-se ao 25 de Abril precisamente porque não entregou a parte do chamado, que eles chamaram colonialismo, entregou à União Soviética, e pela via do PCP. E pessoas mesmo como o Mário Soares não conseguiram evitar isso, não quiseram evitar sequer. Porquê? Porque precisamente nas vésperas do 25 de Abril, o próprio Mário Soares e a oposição dita democrática não tinha solução para isso. E nunca a procurou, ao contrário dos republicanos anteriores. Ou seja, todo Portugal vive sempre em função de Portugal daqui da Além-Mar. E o 25 de Abril cortou com isso. E ao cortar com isso, levou-nos para a Europa. Esse é o erro. E é o erro da própria oposição democrática. O Estado Novo tinha sido algo, só pudesse dizer o Estado Novo, só pudesse ser como o contrário do que fez a Zita, o contrário não, a Zita sempre fez um bom livro chamado E Foi Assim, para explicar o que é que tinha acontecido com ela quando ela se deu conta do que era a União Soviética. Aqui faltava escrever um livro para dizer e não foi assim. Não foi assim como por aí contam. Ou seja, o Estado Novo teve coisas boas, teve coisas más, evidentemente a censura, a polícia política, mas houve uma troca, as pessoas viviam aterrorizadas com o bolchevismo nessa altura, e é por causa disso que trocaram a liberdade pela segurança. Isso foi o que fez o Estado Novo. Claro que depois da Segunda Guerra Mundial poderiam e deveriam ter pensado numa África formando novos Brasis, não havia capacidade humana para isso, porque o que nós fizemos no Brasil foi com Dom João VI e todos os países foram para lá, foram eles que fizeram o Brasil lá, o Brasil não existia. Dizem que nós não descobrimos o Brasil, claro que não. Nós fizemos o Brasil, que é diferente, e devíamos ter feito o mesmo em África. E foi aí que o 25 de Abril falhou.
eu que não queria deixar de dizer terminar estes dias sem dizer isto. Há um livro de um homem chamado Jorge Moraes que fala sobre estas questões que eu acabei de dizer, ou seja, de como a própria oposição democrática não soube defender a África portuguesa. Esse livro, espero que um dia o possam ler, saiu o ano passado, é precisamente sobre estes temas. Mas eu só queria despedir-me aqui porque falei em vários vídeos sobre isto e não queria deixar de dizer o que acabei de dizer agora, esperando que a Alma-Lusa, mesmo assim, consiga prevalecer, mesmo naqueles países que tanto sofrem, como é o caso de Angola e principalmente nos dias de hoje, Moçambique. Oxalá esse pobre país consiga respirar de novo e aproximar-se da Alma-Lusa. Sem pátria não há nação, não há Estado, não há nada. A pátria é que guia. É pela pátria portuguesa que nós devemos olhar e amar, principalmente através da língua portuguesa. Muito obrigado pela vossa atenção. Que 2025 seja um ano melhor que este e cheio de espírito Lusíada. Muito obrigado.